Shalom a todos vocês, esse é o canal Walter. Mais uma vez eu quero meditar com você no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 9. Aí Elohim diz que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Elohim pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se havia ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Elohim viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produz todos tipos de vegetais, isto é, as plantas que dêem semente, árvores que dêem frutos. E assim aconteceu. Veja que no versículo 11, no versículo 10, aqui houve outra parte. Elohim disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntassem num só lugar, a fim de que apareça a porção seca, apareça a terra seca. E assim aconteceu. Então, veja que a terra seca apareceu independente. Ele apareceu a terra seca. E assim aconteceu. Elohim pôs na parte seca o nome de terra. Ele que deu o nome de terra. E nas águas que havia ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Elohim viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse que a terra produz todo tipo de vegetais, e isto é, plantas que dêem semente e árvores que dêem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão semente e árvores que dão frutos. E Elohim viu que o que havia acontecido era bom. A noite passou e veio manhã, e foi o terceiro dia. Aí você vê que ele chamou dia independente da noite. Todas elas terminavam, cada sua criação que ele criou. Fez todas as coisas, sua criação, na parte clara da luz. É com a luz que as pessoas conseguem enxergar o movimento do seu trabalho. Na escuridão você não consegue ver, mas com a luz você consegue enxergar o que você está fazendo. E o Criador primeiro fez a luz para que a luz brilhasse e revelasse o segredo das coisas. E as coisas foram aparecendo por causa da luz. E aí a noite foi independente, separada da luz. E cada uma delas foi feita com a luz. E a escuridão ficou independente. É muito difícil para as pessoas que já foram ensinadas que um dia tem 24 horas. Mas não tem nem lógica de você comparar um dia solar ou um dia claro com uma escuridão. Elas não têm combinação de jeito nenhum. Então você vê que tem alguma coisa errada nas meditações que passaram para você, como passou para mim também. É dessa forma que eles me ensinaram, que a noite, o dia e noite era 24 horas. E alguns deles ainda diziam que se você guardar somente a parte clara, você está guardando a metade do dia. Ou você está na metade do dia, esqueceu da outra metade, que é a noite.
Mas não tem lógica para uma coisa dessa, porque noite é noite, dia é dia. Então a noite é completa, né, de 12 horas. E um dia também é completa de 12 horas. Então tem uma divisão. Essas divisões, então, cada uma é independente da outra. Não se une, né? Elas estão separadas uma da outra. Não tem como você entender que essas coisas seriam real. Mas nós temos aqui uns comentários que falaram, que ensina, né, dando um entender, né, bem claro na Bíblia, na linguagem de hoje. Então tem uns comentários que diz assim: no começo a terra, ou no começo quando Elohim criou o céu e a terra, ou quando Elohim começou a criar o céu e a terra, o ruá de Elohim, ou o poder de Elohim, ou o vento de Elohim, ou um vento violento, estação, ou festas religiosas. É o que os autores escreveram para dar a entender. Quando o Criador começou a criar, ele estava sozinho. Somente ele, que é uma vida, e o sopro que saía do seu próprio ar, do pulmão, passa pela nariz e chama, e a voz apareça, né? Uma pressão de dentro para fora, e não de fora para dentro. As coisas saem todas do Criador, o movimento sai todo do Criador. Então não tem outro Criador junto com ele, ele é o único Criador. E todas as coisas que saem dele, pertence a ele, é filho dele, é geração dele, é criação dele. Tudo é dele. Então não tem uma forma como o povo idólatras, eles camus pagãos, diz que é uma trindade, e uma milhares de vidas construtoras. Mas não temos nenhuma prova dentro da Bíblia que isso aconteceu, mas diz que é um Ruá, o Todo-Poderoso, né? Ele fez todas as coisas pelo seu poder. Ele dava ordem, ele comandava com sua voz e essas coisas apareciam, né? É um poder, né, que sai do próprio Criador, da sua própria autoria. Ele grita e as coisas apareçam entrando em ação. Mas nós vemos aqui que no versículo 14 também diz assim: então Elohim diz que haja luz no céu para separar do dia e da noite, e que marcarem os dias e os anos e as estações. E essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Elohim fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Elohim pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Elohim viu que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o quarto dia. Veja que cada dia que ele deu a ordem, ela foi criada no dia certo. Dia de brilho. E ainda as coisas ainda não tinham sido feitas. Mas quando ele começou a fazer as coisas que estão nos céus, os luminares, e elas começaram a aparecer, né? Independentemente da noite. Passou uma tarde e passou uma manhã. Encerrou um dia de claridade, uma noite de escuridão.
Então veja que essa história está real. Depois Alrim disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Alrim criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grandes quantidades se move nas águas, e todas as espécies de aves. E Alrim viu que havia feito era bom. E ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumenta muito em número, e encham as terras, as águas do mares, e que as árvores se multiplicam na terra. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então, até nas criação dos animais, das aves que voam, os peixes, os monstros que estão nas águas, que foram todos feitos no meio das águas. E as águas passou a ter vida. Então o que é então que estava acontecendo naquela tempestade de água, no meio, o vento soprando no meio das águas, aquele movimento vibrante nas águas? Então era o movimento do espírito de Arro movimentando as águas para que as coisas todas fiquem tudo em seu lugar, cada um em seu lugar, purificando a água, fazendo que a água dá fruto da vida, limpando aquilo que não tem condição de ter vida, passar a ter a vida. É como se você comprasse uma fazenda, e se você fosse cultivar, plantar alguma coisa, você que entende de terra, para fazer plantação, é claro, você vai primeiro derrubar alguns matos que impede de entrar o conteúdo. Primeiro vai preparar a terra, limpar, tirar alguma coisa que vai impedir das plantas crescer. Então começa a limpar, tira alguma coisa que estiver impedindo. Se a terra estiver seca, você quebra elas e faz um aragem, e aí então a terra fica fofa, e com a terra fofa, então quebrada, você pode plantar a semente então começa a brotar naquele lugar que você preparou a terra. Mas primeiro tem que fazer uma preparo de terra, tirar alguma coisa que impede da semente que você está querendo que cresça, então começar a limpar aquilo que vai impedir, que vai atrapalhar a semente que você está querendo que nasça. Então você prepara a terra primeiro, tira o que é de errado, o que você não quer, e a limpa todas por completa, faz um aragem na terra, e você então já com ela toda drubada direitinho, toda no lugar, no jeito, então você começa a plantar a semente que você está querendo. E quando a chuva foi enviada pelo próprio Criador, que molhar a terra, então a semente começa a brotar, e aí as suas sementes, que é alimento que você quer, vai aparecer. Você vai ver o fruto do seu trabalho. Então é isso aí. Então, já que você é um agricultor que trabalha na terra, então você entende muito bem que é assim que o Criador estava preparando as águas do mar para que as águas dessem fruto e as vidas apareçam. O Criador chamou as vidas e a vida apareceu, cada um mais bonito que o outro, os monstros marinhos, os peixes, os pássaros que voam nos ares. Então todas essas começaram a aparecer
porque o Criador chamou ela. Então já estavam todas preparadas, né? Todas estavam preparadas. A terra seca, ela passou a pegar a umidade das águas e a semente que já tinha criada pelo próprio Criador, que estava nelas, começaram a brotar, e assim as vidas começaram a aparecer para alimentar os que tivessem de alimentar da terra. Então você vê, é uma preparo. E é assim que eu posso entender nas escrituras o que eu acabo de ler. Então nós vemos aqui, nessas partes que nós acabamos de ler, agora temos aqui ainda outra parte. Assim Elohim criou os grandes monstros do mar, todas as espécies de seres vivos que em grandes quantidades movia nas águas, todas as espécies de aves. Elohim viu que o que havia feito era bom. E ele chamou de bom todas as coisas que ele criou, né? E ele ficou satisfeito com as suas obras criadas, né? Ficou satisfeito com ela. E ele abençoou e os seres vivos do mar e disse: aumenta muito e muitos números, e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E assim foi isso que ele fez. A noite passou e veio manhã, e esse foi o 5º dia. Cada um desses dias que o Criador fez, então apareceu, era uma divisão, uma noite e um dia. Uma noite e um dia. Então todas essas tinham essa separação. Então você vê que ele é um organizador. Meu amigo, mais uma vez, eu vou ficar por esse versículo aqui e eu convido você para meditar comigo no próximo vídeo, a continuação de Gênesis capítulo 1 e o versículo 24. Nós vamos meditar nesse versículo. Shalom para você, até lá.